Oi galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Carol, eu sou coach de vida e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre relacionamento com o pai. Quem me segue no Instagram, no Snapchat, já me ouviu falar muito do meu pai. Aliás, se você não me segue, eu posto conteúdos diários que talvez te interessem, então vai lá dar uma olhada. E daí eu acho que por conta de eu sempre falar muito do meu pai, eu recebo com uma certa frequência a mensagem das pessoas me contando qual é a relação dela ou dele com o pai. E eu sempre achei muito delicado eu dar uma opinião com relação a uma coisa que eu acho tão divina dentro da gente, porque essa coisa de relacionamento com o pai é assim um diamantezinho precioso dentro da gente, a partir de apenas um e-mail que eu recebi de alguém que eu não tô conversando. Então eu resolvi contar aqui pra vocês como era o meu relacionamento com meu pai e como era mais ou menos a personalidade dele, porque eu acho que nessa história toda pode ter uma mensagem muito legal pra vocês refletirem e talvez passar a olhar pra história de vocês com um outro ponto de vista. Primeiro, eu acho que o sonho de todo mundo, seja você homem ou mulher, é de fato ter um pai bondoso, amoroso, que é inteligente, que te ajude na vida, que te dê bons conselhos, que seja um puta de um amigão e que te proteja ao mesmo tempo. Tipo um príncipe, só que um pai, sabe? Daí o que eu acho que acontece é que a vida vai acontecendo e a gente percebe que o meu pai não me deu um beijo, meu pai não falou que ama, meu pai não isso, meu pai não. E aí vira uma frustração muito grande mesmo. E óbvio, né, tem pai aí que faz umas coisas que, meu irmão, porra, é difícil. Mas eu também acho que a gente endeusa muito os nossos pais. A gente coloca principalmente o pai, que é essa figura masculina, que representa muitas vezes a força, lá em cima num pedestal que não existe ou não deveria existir dessa forma. Por que eu tô falando isso? Porque o pai, ele nada mais é do que um ser humano. Então, antes dele ser teu pai, ele é um ser humano. Portanto, ele sente frustração, amor, ele tem problema financeiro, ele tem crise existencial, não interessa que ele tem 60 anos, ele tem crise existencial. Ele sente vontade de desistir, ele repensa a vida, ele tem um monte de medos. Ou seja, antes de ser seu pai, ele é isso tudo. E aí, às vezes, eu acho que a gente esquece de acordar para esse lado da vida e fica esperando que o pai seja aquilo que a gente sonhou, sem considerar a história de vocês, né? Qual que foi o passado do seu pai? Como que ele foi criado? Quais dificuldades que ele passou? Acho que entender a história da nossa família e o que aconteceu com os nossos pais é tão importante pra gente compreender certas atitudes na atualidade. É uma dica que eu dou pra vocês. Procura saber como que foi isso tudo. Eu sei que eu tenho essa cara de metida, escuto isso desde que eu sou criança, e aí as pessoas pensam que meu pai super me mimou, que eu sou uma menininha chata, snob, nananã. Ainda mais porque eu tinha um super apego ao meu pai, aí é que o povo pensa que eu era mimada, mas vocês estão muito enganados. Que meu pai era um cara super forte, bravo, de presença, sabe? Não só física, porque ele era super alto, gordão, assim. Homem gordo dá uma sensação de poder, assim, não dá? Vocês não acham? Ele era um cara ativo, ele era um cara feliz, ele entendia de música, de história, de política. Pra mim, o meu pai sempre foi um cara muito inteligente. Quando eu era criança, eu realmente não tenho uma memória de ter tido problemas com o meu pai. Meu pai nunca me bateu, mas ele também não era amorosão, sabe? Que falava que amava e abraçava. Ele me abraçava e beijava, isso sim, vai, toda manhã antes dele sair pra trabalhar, ele arranhava minha cara com a barba, bem delicado. Mas ele não tinha esse cuidadinho de pai que a gente sonha. Meu pai não era assim, não. Eu não tenho tanta memória do meu pai sendo carinhoso. O que eu tenho muita memória era de ter um pai presente. E hoje eu entendo que essa forma dele se manter presente era a forma dele de dizer que amava muito a gente. Ele passava de carro na porta da escola pra ver se a gente tava aprontando alguma coisa, cozinhava sempre pra gente. E meu pai conhecia todos os meus amigos. No velório do meu pai, todos os meus amigos foram. Ele conversava muito com a gente sobre todos os assuntos. Ele fingia que era tipo aquele pai amigo pra gente contar tudo os podres pra ele, sabe? Ele usava essa estratégia e super funcionava. Não tenho memória do meu pai, sabe? Tudo que eu faço, me elogiar, me botar pra cima e não sei o que. Não, esquece. Meu pai era um cara muito prático, entendeu? Quando eu era adolescente, com uns 19 anos, aí eu tive uma fase um pouco difícil com meu pai, mas ela não durou muito tempo. Eu acho que eu comecei a namorar, alguma coisa assim, ele deve ter ficado com um pouco de ciúmes, então foi uma fase um pouco mais complicada. Quando eu fiquei um pouco mais velha, o meu pai ia conversando mais comigo e me contando mais das coisas que ele fazia, tipo, tanto coisas legais quanto podres. E aí sim, gente, meu pai me contava várias coisas, assim, eu sempre soube
Tipo, umas coisas que você fala, ai, não quero ouvir, você é meu pai, não quero ouvir, você é meu pai, sabe? E quando eu fui me tornando mais independente, então que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ter problemas, indagações mais maduras e adultas, ou não, eu comecei a compreender meu pai muito mais. Eu me lembro pensando, nossa, meu pai tem que trabalhar pra bancar uma casa inteira, eu não consigo nem pagar a faculdade. Tenho 29 anos e, por exemplo, na minha idade, meu pai já tinha 2 filhas. Oi? Que medo! Então eu fui naturalmente olhando pro meu pai como um ser humano. Quando eu compreendi que meu pai não era esse super-herói que eu achava, né? Porque meu pai, ele não era amoroso, mas ele tinha essa questão de proteção muito forte. Foi difícil, sim, pra mim. Porque eu pensei, oh meu Deus, o meu pai pensa isso. Tipo, meu pai tinha alguns pensamentos que eu falava, que vergonha você é meu pai, que vergonha você é meu pai. Normal, isso aconteceu comigo. Eu nem sempre concordava com as coisas que ele fazia ou com as coisas que ele falava. E eu compreendi que a forma do meu pai de expressar amor era diferente daquela que eu tinha aprendido. E isso não fazia o amor dele ser menor por mim. A forma como seu pai demonstrou amor, às vezes era a forma dele de amar. Você precisa respeitar a forma do outro de demonstrar amor. Uma outra coisa é a gente encarar erro do pai. Encarar erro do pai é uma coisa muito difícil, porque tem erros e erros, né, gente? Mas você desconstruir aquela imagem de pessoa que não erra e ver a pessoa assim, nua e crua, quando você conseguir ver a pessoa nua e crua, você fala assim, mesmo assim eu te amo, aí sim você vai lá e faz uma tatuagem do jeito que eu fiz. Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu olhava pro meu pai às vezes e falava assim, nossa, pai, isso tá errado. Mas eu te amo tanto. E uma outra coisa é que a gente não pode achar que porque o nosso pai errou com a gente tá destinado ao fracasso. É óbvio, você vai ter suas frustrações, os seus traumas, mas mesmo eu, que sou uma mulher que tive um pai muito legal, me criou muito bem, eu tenho outras frustrações, né? Cada um vai lidando com a sua. Você não pode achar que a vida é mais difícil pra você porque o seu pai errou com você e não tem como você mudar isso. Você pode, talvez, mudar a sua perspectiva para aquilo que o seu pai faz ou fez com você. História de pai é muito importante e não deixa essa história pra lá. Se você tem uma coisa pra resolver com seu pai, resolva, nem que seja dentro de você. Quando eu vi meu pai no caixão, eu fiquei pensando, eu tenho tanto orgulho da história que a gente viveu. Ele foi um pai tão legal pra mim. Aí eu pensei, imagina se meu pai morre e eu não falei coisas pra ele, ou eu fiquei esperando ele pedir desculpa. Assim, me veio uma coisa, sabe, de sentir o oposto daquela honra, e que eu acho que deve ser muito difícil. Então, se você tem condições de ressignificar a sua história com o seu pai, ou pelo menos dentro de você, tente. Se você acha que, por exemplo, o seu pai tinha que sentar um dia com você, te abraçar e falar o quanto ele te ama, tenta você fazer isso. Sabe por que eu tô dizendo isso? Porque é tão difícil a gente abraçar o pai e falar que ama ele. Se você tentar fazer, você talvez vai entender o porquê que ele não faz. Porque não é um ato fácil. Embora seja um ato óbvio que a gente tenha que fazer, não é um ato fácil. Enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham refletido um pouquinho com esse vídeo. Super beijo e até a próxima. Tchau!